Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes do Sistema Rural de Comunicação. É uma satisfação a gente retornar a emissora aqui, infelizmente, para falar de uma doença que causa mal, mas que ao mesmo tempo é importante a gente falar para orientar a população e também informar as ações que estão sendo feitas pela Polícia Militar no combate a essa doença que tem prejudicado o mundo inteiro. Vamos começar então pela Operação Pacto pela Vida, que foi deflagrada aí já há algum tempo, já há algumas semanas pelo governo do estado, e aqui em Caicó inclusive está sob o seu comando. Qual o objetivo dessa operação, Lucas? Ô Marcos, o objetivo dessa operação, como o próprio nome sugere, é exatamente o combate, não é? A ajuda, o fortalecimento que a Polícia Militar pode ajudar a outras instituições. Então, por exemplo, uma prefeitura ela vai fazer um determinado trabalho ali, uma barreira sanitária, por exemplo. Então é importante a presença da Polícia Militar para garantir a segurança daquelas pessoas, para parar veículo, para sinalizar, inclusive o trânsito também participa dessa operação. Todas as unidades, a CIPAM também participa, a Cavalaria, todo mundo está participando, né, com o intuito. E são exatamente nos 167 municípios do estado do Rio Grande do Norte, todos os municípios, eles são contemplados, né, para que nós tenhamos um aumento de efetivo para ajudar nesse trabalho. Inclusive, assim, alguns batalhões receberam também mais viaturas para esse período. O 6º BPM, nós recebemos 3 viaturas, uma aqui para Caicó, uma para Jucurutu e uma para Santana do Matos. E quando não tem a viatura da PM, normalmente é comum se agrupar a Polícia Militar com outras instituições, especialmente prefeituras, para que eles se unam ali, consigam um veículo e ali possam colaborar e se unir no combate a essa pandemia. No início da operação ficou muito evidenciado, por exemplo, de que o objetivo era fiscalizar o cumprimento dos estabelecimentos comerciais com relação ao decreto, mas não é só isso, não? Não é só isso, Marcos. É também isso, né? Inclusive, nós já fizemos operações aqui com a Prefeitura Municipal. Aliás, nós já vimos fazendo com a Prefeitura, né? Quem vai à Ilha de Santana, antes mesmo da operação, você vai ver uma viatura, normalmente da Cavalaria, apoiando a Prefeitura no controle da entrada das pessoas ali. Mas depois dessa Operação Pacto pela Vida, que facilitou demais, não é? Então, a gente, além desse fiscalização de comércio, muitas vezes em conjunto com o bombeiro, com a Polícia Civil, com órgãos da Prefeitura, nós também estamos apoiando em qualquer ação que seja combate a essa pandemia, qualquer ação, seja qual for a instituição que peça o apoio da Polícia Militar, nós estamos apoiando. Agora, especialmente o que tem havido um contato maior e uma intensidade maior seria com o município, com as prefeituras. Por quê? Porque a prefeitura tem normalmente a Secretaria de Saúde, é quem está diretamente ligado a essa situação, e a Polícia Militar ela está apoiando nos 10 municípios aqui do 6º BPM, com esse trabalho de combate à pandemia. E nessa fiscalização, por exemplo, no estabelecimento comercial, o que é que vocês geralmente cobram da pessoa? Olha, o que é que a polícia cobra? O uso de máscara, que tenha a quantidade de, vamos dizer, que tenha álcool, que tenha esses itens, né, que normalmente é necessário que as pessoas usem a máscara. E se tiver aglomeração, com certeza a Polícia Militar ela vai orientar no sentido de diminuir aquela quantidade de pessoas ali, não é? Praticamente, Marcos, o comércio de Caicó, ele hoje praticamente funciona quase normal, mas existe uma consciência ainda das pessoas. Você vê que talvez não seja o ideal, o isolamento, mas também não é uma coisa totalmente exagerada. Há um controle sim, uma consciência das pessoas. Pelo menos aqui na cidade de Caicó nós entendemos assim e vemos essa situação. Eu só vejo assim, não sei nem se já foi, mas o que eu vejo, tem alguns tipos de estabelecimento que eu acho que
não aqui por Caicó, mas no Brasil inteiro, que sempre as pessoas... Que é a questão do restaurante, né? O restaurante, muitas vezes, as pessoas não aceitam que abra, né? Eu acho que o comércio quase todo, em quase todos os locais estão abertos, mas os restaurantes não estão abertos. Eu acho que, assim como um estabelecimento, né, é essencial, né? Por quê? Porque as pessoas precisam se alimentar. Eu tive dificuldade aqui, eu recebi uma visita de 2 coronéis aqui, e quando eles me avisaram que ia chegar, já era um pouquinho tarde. Quase que eu não acho comida aqui para comprar, para levar para o batalhão, né? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa, não sei se as autoridades sanitárias, porque são várias cidades que eu comando, umas até autorizam, né? E outras não autorizam, e talvez nós tenhamos uma injustiça nessa questão. Bares eu não falo muito, porque o bar você pode comprar e beber em casa, também não é essencial. Mas o restaurante eu acho que era importante. Agora você sente, por exemplo, que a população está começando a colaborar com essa questão. Ontem nós tivemos o decreto aí da fogueira, né? E não tivemos nenhuma ocorrência, por exemplo, de acendimento de fogueiras aqui. De fogueira nós não tivemos. Nós tivemos muitas fogueiras assim, e as pessoas até chamavam, chegaram a chamar, eu escutei pelo rádio, eu estava trabalhando ontem, trabalhei até 3 horas da manhã, e eu escutei alguém chamar que tinha fogueira. Aí quando a gente chegava lá, era exatamente aquela fogueira artificial, né? Que você bota uma lâmpada dentro, né? E fica o papelzinho balançando, né? Porque você normalmente bota um ventilador, né? É uma fogueira artificial. É uma fogueira artificial, mas chamaram. Eu vi o pessoal dizendo, aqui tem poucas pessoas, o policial radiando, né? Eu vi poucas pessoas aqui na calçada e uma fogueira artificial. Então o vizinho que talvez não goste, pediu, né, a presença da polícia, né? E a gente foi lá, mas graças a Deus, agora nós tivemos ainda algumas ocorrências assim. O pessoal ainda insistiu em soltar alguns fogos, né? E eu ouvi pelo menos 1 ou 2 vezes, né? Mas muito pouco, e graças a Deus Bianca, a minha cachorra, agradeceu, porque ela fica assustada demais com fogos, entendeu? E ontem foi aliviado. Coronel, a gente faz aqui um programa diário, a gente já recebe aqui muitas reclamações, por exemplo, de festinhas no fim de semana, tanto na cidade como na zona rural, né? Isso chega até a polícia militar? Chega sim, a gente tem mandado, as pessoas têm que entender que eu sei que tem que haver o isolamento, mas também a gente tem que prestar atenção no decreto. O decreto do governo, ele diz que uma aglomeração de até 20 pessoas, né? O decreto do governo fala então, se for menos que isso, a polícia militar vai orientar lá, vai ver se tem barulheira, se tem, como é que tá, aquele negócio todo, mas se tiver um isolamento social, se for especialmente uma família, que eles moram junto, mas resolveram comemorar ali uma coisa rápida, então a polícia militar ela vai a cada caso observar e dar o segmento necessário, entendeu? Muitas vezes é necessário a gente acabar aquele evento, né? Pedir para não ter mais, e algumas vezes é pessoas da família mesmo que moram, já convivem junto mesmo, e dependendo do caso a gente até permite, desde que não ultrapasse o limite, não é, que o governo do estado ele estabeleceu. Então, para a polícia, a aglomeração é acima de 20 pessoas? Olha, nós não seria assim, nós cumprimos o decreto do governo, né? O que o decreto diz, a polícia militar, ela vai cumprir exatamente. Por quê? Porque a gente, se fosse numa situação comum e o cara fizesse uma festa com 5.000 pessoas, a gente não podia proibir. Agora, e nem pode, mas como o decreto fala isso, a cada decreto que sai, a polícia militar ela vai cumprir exatamente aquele decreto. Mas mesmo que seja menos de 20 pessoas, mas que estejam as pessoas, né? Se abraçando, pessoas que não são da mesma família, com certeza a polícia militar vai tomar alguma atitude ali, vai depender de cada caso para tomar aquelas atitudes. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ele quer saber o seguinte: a polícia militar pode abordar as pessoas que não usam máscaras e pedir para usar? Caminho na ilha e vejo que muita gente só usa máscara para entrar na ilha, depois retira. A polícia fica na entrada da ilha todo dia, é fato. Mas eu penso que poderia circular mais no espaço, inclusive abordando as pessoas e solicitando o uso da máscara. Muita gente, infelizmente, não tem consciência.
A polícia pode fazer isso? Pode fazer e é obrigatório o uso, porque os decretos, eles mandam, tanto o municipal, salvo engano, quanto o estadual, ele manda exatamente usar a máscara. Para entrar na ilha, as pessoas têm que usar máscara. Agora, é assim, aquela viatura que fica ali, ela fica dando apoio à barreira sanitária, então ela fica fixa, não é? Então existem outras viaturas circulando lá, e quando vê a pessoa sem máscara, cobra exatamente que a pessoa use. Mas eu acho que uma situação dessa era muito importante a consciência de cada um. Eu sei que fazer o exercício é muito ruim, você fazer exercício sem o uso, com o uso da máscara, né? Porque atrapalha a sua respiração e você vai se esforçar, mas é necessário nesse momento. Então, a gente pede a compreensão das pessoas, e se a polícia detectar alguém sem o uso da máscara, a polícia vai tomar a providência necessária de mandar utilizar. Outra pergunta aqui, Coronel, como é que está o emocional dos policiais militares nessa pandemia? Olha, realmente, graças a Deus, Caicó, nós não temos assim muitos casos de policiais adoecerem, né? Nós tivemos 3 casos no trânsito, né? Que eu tenho conhecimento, e nós tivemos no batalhão todinho 3 casos, um em Cruzeta, um em São Rafael e um em Santana do Matos, né? Não foi aqui exatamente na área aqui de Caicó, né? Mas os policiais, eles ficam apreensivos. Há uma determinação do comando, porque antes você abordava todo tipo de carro, às vezes vinha família, às vezes vinha... Então hoje a gente está evitando, mas por orientação do comando, abordar aquilo que realmente é suspeito, né? Uma pessoa que realmente é suspeita, 2 indivíduos numa moto que, pela característica, pode acontecer um roubo. Então é o que a polícia vem abordando nesse momento, né? E aí nessa abordagem é necessário ter o contato com as pessoas, porque você vai passar a mão nas pessoas para detectar se ele está com arma de fogo, se está com algum objeto ilícito, droga, qualquer coisa dessa natureza. Então há um risco, os policiais, eles ficam apreensivos, mas que a gente vai conversando, todos estão colaborando, né? E isso está ajudando para que a gente saia fora. E o pior, Marcos, é que nós não temos aqui vamos dizer, um acompanhamento assim de psicólogo, de pessoas da saúde que trabalhem exatamente direto. Se você precisar, é necessário a gente, ou o comando, ou o próprio policial, buscar esse apoio, né? Mas, graças a Deus, está dando para a gente trabalhar. Espero que continue assim, que rapidamente se ache uma vacina, um remédio, para que debele essa pandemia. Mas, por exemplo, demanda psicológica existe muito hoje aqui no 6º Batalhão? Se existisse um psicólogo, não faltaria, por exemplo, Não, demanda? com certeza, eu creio até que não só nesse período de pandemia, ao longo da atividade policial. A atividade policial, Marcos, ela é extremamente estressante. Toda hora que você vai atender uma ocorrência, é um estresse. Primeiro porque já é um conflito entre 2 pessoas, né? E depois, porque são situações difíceis, normalmente você vai encontrar. Vamos que seja assim, não, um acidente de trânsito. Aí você chega lá, como eu já peguei de atender uma ocorrência onde o ônibus virou na descida da serra, o ônibus de uma banda virou na descida da serra que desce de Cerro Corá, de Lagoa Nova Cerro Corá para Currais Novos. E eu cheguei, eu encontrei 5 pessoas mortas, várias pessoas feridas, os instrumentos, todas as roupas. Então aquilo ali abala o policial, né? Não é possível que você seja um robô, que você veja tudo aquilo e você não se sinta emocionado. Então, eu, como comandante das unidades, atendo uma ocorrência, mas os policiais que estão na rua, eles atendem inúmeras. Então era importante que no dia a dia nós tivéssemos esse acompanhamento psicológico de cada policial. Mas mesmo assim, aqui no Siridó, graças a Deus, a gente tem uma tropa boa, uma tropa consciente, e nós não temos problemas muito graves, mas era importante. Agora, Coronel, mas eu vi inclusive uma reportagem, acho que foi na Inter TV Cabugi essa semana, de que em Natal muitos policiais estão adoecendo psicologicamente. Por causa inclusive dessa pandemia, porque além do trabalho estressante, hoje agora também há o risco desse contato com a doença. Isso lhe preocupa também aqui, por exemplo? Preocupa todo o comando, né? Preocupa o meu comando aqui, preocupa o comando geral. A gente tem conversado em reuniões virtuais, né?
existe essa preocupação do comando, de toda a segurança pública, né? Mas aqui, como eu te falei, por ser uma região, até que não, pelo menos a gente não viu a incidência tão grande como em outras regiões. Mossoró, por exemplo, que os leitos de UTIs, eles estão todos ocupados, né? Praticamente vivem todos ocupados. Natal, falta leito. Aqui a região do Seridó, nós ainda temos um alívio. Então, dá pra gente conversar com os policiais. Não houve morte de policiais. Nas outras regiões eu vi ontem a reportagem que havia morrido 5 policiais já no estado do Rio Grande do Norte. Aqui, graças a Deus, não houve isso. Dos 6 que tiveram, que eu tomei conhecimento na região, todos foram de forma leve, né, da doença, ou assintomática, muitas vezes. E, graças a Deus, não preocupa, mas não ao ponto de prejudicar o trabalho da Polícia Militar. Nós temos observado, não apenas aqui em Caicó, mas no estado como um todo, um crescimento no número de violência, por exemplo, e essa questão também de assaltos. A pandemia justifica isso? Em alguns momentos. Primeiro, a economia ela reduziu, né? As pessoas deixaram de ganhar. O uso da máscara, que para você identificar a pessoa, realmente você com a máscara é mais difícil. Então, alguns fatores contribuíram e realmente a gente está vendo em todas as regiões, inclusive aqui nem tanto, mas há sim um pequeno aumento aqui. A gente, quando está comparando os meses agora, o ano passado tem diminuído, né? Aliás, do ano passado para esse ano tem aumentado aqui na região de Caicó e do Seridó, né? Mas que a gente está tentando o máximo fazer com que esses crimes de roubo eles caiam e voltem ao normal e a gente consiga controlar. Para fechar, em que situação, por exemplo, nessa pandemia eu posso ligar para a Polícia Militar? Além dos crimes normais, por exemplo. Essa questão de aglomeração de pessoas, a gente tem recebido muita reclamação de aglomeração de pessoas tomando banho nesses reservatórios que estão cheios, assim. Quando como eu falei aqui, 5 pessoas de uma família, 10 pessoas de uma família, até 10 pessoas, e até a quantidade de gente do decreto, essas pessoas estão afastadas, mas nós tivemos casos aqui de ter mais de 100 pessoas num reservatório pequeno, e era churrasco, pessoas que vinham Então tudo isso, e se você tiver dúvida, o importante é ligar para a polícia vai lá no local, a gente está de serviço 24 horas. Então, o importante é que a polícia vá no local verificar se a situação se enquadra ou não em crime, ou até mesmo que se enquadre nessas questões que os decretos municipal, estadual e federal estão rezando. Então, caso fira esse decreto, a Polícia Militar ela está pronta para agir e dar o encaminhamento correto. Ok. Coronel, obrigado pela sua participação, sucesso no seu trabalho aí. Meu irmão, só temos a agradecer, dizer à população de Caicó que o trabalho não é fácil, a luta é grande. Nós queremos enaltecer aqui também o apoio que o governo do estado está dando no sentido das diárias operacionais serem disponibilizadas aqui para o batalhão. Se você tiver a oportunidade de ver, nós tivemos um mês sem as diárias operacionais. Foi necessário porque estava o acúmulo da quitação com os policiais militares, estava mais de um mês, 40 dias sem receber. Então o comando geral resolveu passar um mês sem as diárias operacionais. Então aumentou-se, a gente percebeu, aumentou-se também o número de roubos, mas hoje voltou tudo isso, esse mês de junho. Para você que anda aqui no centro de Caicó, você sempre vai ver 2 duplas de policiais ali no centro, várias viaturas pelo centro da cidade, e tudo isso, Marcos, é através da diária operacional. Então a gente agradece ao governo por esse aumento, né, do efetivo através da diária operacional. Estamos juntos, a luta não é fácil, mas com certeza nós vamos vencer, tanto da pandemia quanto da segurança.